Vamos gravar hoje o primeiro episódio da temporada Maternidade, falando um pouquinho como foi, como está sendo. Então, nosso primeiro episódio é eu contando que eu, na verdade, não queria ser mais mãe, né? Quando eu falo mais mãe, que quando eu me juntei com o Paulo, a Valen tinha 3. Juntei. Me juntei, não? Juntar os trapos? Eu juntei os trapos. A Valen tinha 3, o Henrique tinha A Valen estava 6. fazendo 4, o Henrico tinha 9. 8 para 9. 8 para 9 já. E desde o comecinho o Paulo sempre quis ter mais um, né, amor? Sempre quis ter filho contigo, mas você sempre me disse que não precisava, porque você já era mãe dos meus filhos. Não me via como mãe, gerando, né, 9 meses, enfim. E daí, nós começamos nosso relacionamento em 2017. O teu medo era do corpo mudar? Alguma coisa assim? Não. Não era medo do corpo em si. Nunca te perguntei se era o corpo. Não era. Não se via mãe só. É. Isso eu sabia que você não se via mãe, mas eu não sabia também se a relação com que algumas mulheres têm essa ideia Tem. vai estragar meu corpo, não vai estragar meu corpo. Eu acho que até tinha na época um pouco. Hoje eu já não. Um pouco de orgulho do tipo, e se eu tiver uma estria, e se eu isso, e se eu aquilo. Se não voltar. Meus peitos vão cair, aquelas coisas. E eu acho que foi um amadurecimento no nosso relacionamento, né? Principalmente o meu, porque eu ainda sou, né? Muito dominante, uma energia masculina muito forte, né, amor? E você sofreu muito, né? Com esse meu jeito, muito pra frente e querer mandar na relação, nas situações, né? Na verdade, quando você tem essa energia, né? Não é uma questão entre aparecer mais ou menos com a sua esposa, tá mais ou menos em destaque. A questão que algumas coisas que, no nosso conceito, ainda mais hoje em dia cristãos, é obrigação minha. E é natural do homem querer tomar frente, proteger, cuidar, decidir muitas vezes, não porque a decisão é melhor, mas às vezes é uma decisão impulsiva, de proteção realmente, sua, da família, das crianças. E você sempre teve essa ideia de você fazia, você resolvia, você organizava, você e nunca me falava. Coisa simples entre entrar no carro sem deixar eu abrir a porta, ou sair do carro e sair andando, ou levantar depois que a conta tá paga do restaurante e ir embora do restaurante, como se os outros fossem atrás de você e você não tivesse com mais ninguém. Não era nem muito de você vir atrás de mim, mas de você perceber que você estava comigo. Mas isso veio do teu background, né? Uma outra história longa de estar aqui há muitos anos nos Estados Unidos e ter chegado sozinha. Nunca dependeu de pai, nunca dependeu de namorado, nunca dependeu de outro marido, ou o que quer que seja. Então você acha que aprendeu a se virar sozinha e se fechou numa casca de proteção. Então acho que essa energia masculina é meio que uma proteção sua, né? Eu lembro o Paulo falando assim pra mim: Bruna, eu não tô competindo com você, eu não quero ir na sua frente, eu não quero ir atrás de você, eu quero ir ao seu lado, né? Nós somos parceiros. Então foi assim, muitos anos, né, desafiadores no nosso relacionamento, porque eu não entendia, né, realmente. Eu acho que veio... Talvez você ouviu nunca dependa do homem. Sim. Né? Não deixa nenhum homem mandar em você. São aquelas crenças que a gente vai escutando quando nós somos garotas, principalmente da nossa mãe, né, que fala, não dependa de homem nenhum e tal. Mas daí eu acho que foi mudando realmente quando Jesus entrou em casa, né? Quando eu comecei a ter mais a palavra diária, de eu começar a ler a Bíblia. Definitivamente foi isso. Né? Foi. Quando você... Na verdade, acho que quando você se entregou realmente, começou a entender realmente da palavra, e começou a entender o amor de pai, de Deus, né, por ti, e o amor de Jesus por você também, como um pai, embora ele seja o filho de Deus, mas nos tratou como filhos, né, como irmãos e como filhos, afinal. Ele cuidou da gente como se fôssemos filhos dele, cuida até hoje. Eu acredito que você sentiu a vontade de dar um pouco desse amor, acho que meio que transbordar. Como você foi tão amada incondicionalmente para Jesus, por que você não teria experiência de amar incondicionalmente alguém também? Embora, claro, o Henrique e a Valentina são seus filhos, de coração, mas você pegou o bonde andando, né, digamos assim. Você não tinha até então despertado aquela vontade, acredito, de gerar um filho. Por mais que o pai é metade da criança, a gente não gera o filho, né? Dentro da gente que o filho tá, né? Pra gente é bem diferente, né? A gente tem todo aquele amor, aquela ansiedade, aquela expectativa da gravidez, mas não é dentro de mim que a criança se mexe, não é dentro de mim que a criança cresce. Ela dependeu de uma semente minha com uma semente sua, mas é você que faz o milagre da vida, né? Através do milagre de Jesus, que vê uma criança ser gerada e nascer, e a gente que acompanhou todo o processo, fazia ultrassom toda hora e tal, e via ela se desenvolvendo e crescendo e se formando, é o milagre da vida. Mas eu acredito não, tenho certeza absoluta que depois que você começou nessa tua trilhada aí, nessa tua caminhada cristã, e começou a entender o amor de Jesus por você, o amor de Deus pela tua vida, certamente foi quando você começou a pensar em dar de volta, e gerar a vida para poder dar de volta esse amor que você recebeu. E para vocês terem uma ideia, hoje eu tenho 38 anos, e quando realmente começou a me despertar, eu tinha 35 anos, né? Então, antes de falar isso, eu era espírita, né, amor? Eu era espírita e eu ia com o Paulo de domingo na igreja. De vez em quando. De vez em quando. E de segunda-feira eu ia, né, no centro.
E daí foi uma virada, assim, acho que de novas mesas que a gente começou a sentar, frequentar, e tudo isso foi proporcionando aí eu ter a curiosidade de ler a Bíblia, entender mais sobre Jesus Cristo e a história, enfim. Então, com 35 anos, eu realmente começou a me despertar a vontade, e a gente começou daí a fazer um trabalho, né, para que esse sonho realizasse, né? E o Paulo, sempre muito paciente, por mais que ele seja 10 anos mais velho que eu, ele sempre muito paciente, muito amoroso, de muita compreensão, falou, tá bom, se você quer agora, vamos começar. É que eu sempre te falei no começo, eu falei, não deixa muito tarde, né? Porque como eu sou 10 anos mais velho, não é questão de ser pai velho pela questão da idade, é pela questão da disposição, né? Hoje em dia, eu vou fazer 50 ano que vem, ainda me considero bem jovem, ativo. Antigamente a gente pensava, eu lembro quando meu pai fez 40 anos, eu tinha 8, eu lembro da festa, assim, uma coisa que me marcou muito, meu pai fez uma festa de 40 anos, eu tinha 8 anos de idade, eu nasci quando meu pai tinha 32, e eu olhava pro meu pai e falava, meu Deus, 40, como ele é velho, meu Deus do céu, ainda bem que eu tenho 8, falta bastante. E hoje a gente vê que nos nossos anos, nos anos 80, né? A gente vê que depois de 40 anos isso mudou completamente. Talvez seja os novos 60, talvez não. Talvez o homem de 65, quando bater 65 anos, seja a idade de 40 anos do meu pai, né? Uma questão até do como a gente se cuida hoje, do nosso cuidado físico, do nosso cuidado espiritual e tudo mais, da qualidade de vida que a gente pode ter. Então, mas eu me vi assim, eu não quero que ela fale pra mim que quer ser mãe aos 45 ou com 55. Não é nem também questão só de não ter tanta energia à disposição. Né? Não aproveitar, e quando minha filha fizer 15 anos, eu tenho 80, sabe? Umas coisas assim, 70, 80 anos. Quando ela se forma na faculdade, eu tenho 75, vamos levar de cadeirinha de rodas para participar da festa. Então, eu queria estar mais ativo participando da vida do que hoje é a Manuela, com mais disposição, com mais saúde. Porque eu teria saúde e vou ter saúde com fé em Deus durante muitos e muitos anos. Mas é óbvio que saúde com 75 é diferente do que saúde com 60 anos, né? Com certeza. E daí a gente começou o processo, né, quando eu tinha 35, de engravidar. Só que não foi um processo fácil, porque o Paulo é vasectomizado, né? Ele fez a cirurgia logo depois que a Valentina nasceu, porque não esperava ser pai de novo. Sim, com 3 filhos eu falava, agora já deu, né? Já encerrei. Mas quando a gente se casou, porque a gente se casou, e a gente começou a namorar em 17, em 18 a gente já se casou, depois de um ano e pouco de namoro, eu pensei na hora, eu falei assim, eu não tenho filho japonesinho, né? Queria ter uma bebê japinha. Na verdade, não é questão de ser uma bebê japinha. Se eu tivesse casado com uma negra, se eu tivesse casado com uma ruiva, porque minha ex-mulher era loira, se eu tivesse casado com uma outra morena, com outra loira, a diferença não, a verdade é que quando você tá com a pessoa que você ama e você decidiu tá com ela pro resto da sua vida, é claro que você quer os frutos desse amor. E os frutos desse amor são os filhos. Então, eu brinco que eu queria ter uma japonesinha, porque você é japonesinha, mas eu queria ter um filho com você. E daí, conta, amor, porque daí a gente foi pesquisar como fazer, né, isso acontecer sem o Paulo ter que reverter a cirurgia, quais são as opções. E daí que a gente entendeu que... Primeiro eu disse que dava pra engravidar do jeito que tava, porque daí a gente aumentou a frequência sexual muito, né? Eu falei, não, dá pra funcionar assim também. Aí ela falou, tá bom, vamos namorar todo dia. Aí eu caí nessa... Ela caiu nessa mentira, acho que uns 3 meses, ela foi no Google e descobriu que não ia dar certo. A gente foi atrás, tinha a opção da gente reverter a vasectomia, uma das opções era reverter a vasectomia, mas eu acredito que reverter, para depois fazer de novo. Que não dava certeza. Não é certeza absoluta, reverte, tem que esperar um tempo até funcionar realmente a questão do novo canal, que é reconectado para poder passagem do esperma. Não, e outra cirurgia, né? Exatamente. Aí a gente decidiu, falou, não, vamos fazer a extração, né? Vamos pesquisar, podemos fazer a extração do espermatozoide, eu já sabia. Só que isso demanda uma série de medicamentos, demanda uma preparação, tanto da Bruna na questão de retirada de ovulação e tirada dos óvulos, quanto na minha de preparação dos espermas com qualidade, porque já fazia muito tempo que eu já era vasectomizado, isso já dá uma fechada na hipófise. Eu faço reposição hormonal desde os 40, então eu tomo testosterona. Então, quando você toma testosterona já há bastante tempo, a hipófise, que é a glândula que produz testo, para completamente, então você para a produção de esperma. Então, na verdade, o homem ejacula, mesmo que eu não fosse operado, muito provavelmente seria até difícil engravidar sem o tratamento. Porque você ejacula, mas você não tem espermatozoide. E aí a gente fez o tratamento. O seu tratamento também foi bastante puxado e pesado, você vai falar sobre ele. A ovulação, fala? A ovulação, eu falo, né? Eu fiz com 35 anos. E eu engravidei com 38, 37 para 38. O número de óvulos de 35 para 38 já diminuiu muito. E hoje eu recomendo isso. Meu pai falava quando eu tinha 20 anos de idade, ele era já até exagerado. Congela óvulos. E isso é uma dica que eu falo pra você, mulher. Independente se você tem relacionamento, não tem, se você quer ter mais pra frente ou agora. Ou nem quer ter, mas não custa nada, deixa lá. Ou nem quer ter, é exatamente principalmente isso. a mulher que fala, não quero ter nunca, seja humilde, você nunca sabe o que é o dia de amanhã. Sou eu, né? Você foi assim aos 35 anos. Congela seus óvulos, porque você não Você vai congelar volume, né? Não, volume. Em vez de congelar 3, 4, 5, volume e qualidade. De 35 anos, de 15 óvulos que eu congelei, que eu fiz,
para 37, acho que foram 6, 7. 6, 7 para um embrião ficar bom, entendeu? Então eu vou contar um pouco da história, mas essa é só uma dica, tá? Você, mulher, independente da sua idade, você pensa ou não, congela o quanto antes possível. Aí conta da punção. E aí a gente decidiu pela extração, pela punção, então eu fiz um tratamento de 6 meses, tomando remédios que fariam a minha hipófise voltar a funcionar, meio que pegar no tranco, né? Ela entender que eu não tinha mais testosterona sendo colocada no meu corpo, né? A partir do momento que você está fazendo a reposição, para com a reposição, mas também para com a produção, porque uma vez que a hipófise estava parada, até o corpo entender que não tem mais e voltar a fazer, demora. Então esses remédios auxiliam você a produzir testosterona e com isso produzir espermatozoides. Passei acho que uns 6 meses mais ou menos, por aí, 6 meses fazendo tratamento, e fomos fazer a primeira punção para fazer o teste dos espermas. Como que é a punção, amor? Super tranquila, super legal, você naquela posição ginecológica de sainha, e com o negocinho na cabeça, bonitinho, negócio perna aberta. Com uma injeção. Quero agradecer aquelas 2 moças que estavam junto comigo aquele dia, foi muito especial para mim. Que a médica me leva, médico. O médico, essa história foi muito engraçada. A da Bruna era uma médica, mas foi o médico fazer a punção. Só que ele levou 2 estagiárias, estavam estudando, começando a participar dessa área da medicina. As menininhas lá de 18 aninhos com pranchetinha, olhando pra minha cara e tal. Eu falei, doutor, eu nem conheço as meninas, a gente nem tomou uma taça de vinho, não se conheceu, né? Pra tirar esse clima, já vou me ver nessa posição aqui, que negócio constrangedor, mas muito bem, né? Fiquei lá eu, o pipi de fora, foi feito. Eles fazem uma sedação, que é impossível alguém colocar uma agulha desse tamanho. Os homens que estiverem insultando isso, ou as mulheres que chamarem os maridos, vamos fazer, amor. Vocês podem ficar tranquilos, vocês não vão sentir nada, mas é claro que seria apavorante uma grande agulha para extrair, né, da sua bolinha os espermas. Mas extraiu a primeira vez, claro. O saco ficou roxo. Mas o médico falou para mim que a primeira extração foi mais difícil, teve menos esperma com qualidade, que ele extrai e já vê no microscópio se os espermas estão vivos, se estão mortos, se estão bem, pela qualidade do esperma. E aí ele falou que ele teve que espremer muito, porque existe uma outra glândula, tem o escroto, né, tem as 2 bolinhas do saco, mas acima da bolinha realmente inteira do saco, ali que é muito sensível, o homem tem uma outra glândula, que é onde passa, eu não sou médico, eu não sei os nomes, mas é uma glândula ali que acumula os espermas antes delas descerem para a bola, fica dentro, claro, dentro do saco, da bolsa escrotal do homem, não são as bolas, não é o saco, é a bolsa, e as bolas é uma outra glândula, e o médico disse que teve que manipular, apertar, porque ele não tinha muita quantidade, e ele falou, Paulo, você vai sentir um pouco mais de dor, vai ficar um pouco mais dolorido e bem roxo, porque acaba que tem sangramento, né? Acaba tendo derrames. E eu tive que apertar, manipular e apertar bastante para poder sair bastante esperma. Mesmo assim, saiu esperma de qualidade, poucos, mas teoricamente era para sair para 2, 3, 4 tentativas. E saiu para uma única, né? Uma única. E juntou daí com os meus óvulos. E daí, nessa tentativa, eu acho que teve apenas um embrião. Então, quando fez a inseminação, né, dos óvulos com os espermas do Paulo... Eu lembro que eram 4 ou 5, se tornaram ovos, né? Se tornaram, e daí, quando vão vai desenvolvendo, eles tempo, vão morrendo. Isso, vão morrendo. Ou não seguem se desenvolvendo. Né? Exatamente. E nesse primeiro, teve apenas um embrião que eles consideram bom o suficiente. E daí, nesse dia, nessa vez, né, nessa primeira vez, nós resolvemos fazer a biópsia. Já é meio que uma ideia que eles já te colocam naturalmente. Já vamos fazer uma biópsia, ter certeza se o ovo está bom, se não houve nada de problema na fecundação, se realmente é um ovo saudável, se não há nenhuma ideia de doença, já dá para ter uma triagem de alguma doença, como, por exemplo, a trissomia do cromossomo X, para saber se não tem alguma tendência para síndrome de Down e tal, algumas coisas. O sexo também. Se quiser, já dá para saber se a parte sexual e tudo mais. A gente falou, vamos fazer, né? Vamos fazer, você paga, você paga, faz parte pagando, né? Mas tá aí, vamos pagar. Por cada embrião. Só que, ao meu ver, uma vez que você já mexe nesse embrião para fazer essa pesquisa, eu acho que já perde um pouco da qualidade. Já existe um risco, só que a gente pensa isso agora, a gente não parava para pensar. Não pensava, exato. Beleza, daí eles ligaram e falaram assim, Bruna, tem um problema com o cromossomo, não lembro qual, a gente não recomenda, mas depende de você e tal. Não, o problema disse que não havia certeza, mas que podia causar alguma tal, não era algo tipo assim, tão prime, tão isso, saudável. Não era tão perfeito assim. Daí a gente assim, tá bom. Segundo ano... Eles deram sugestão de descartar. De descartar, beleza. Daí passou um ano, né? Porque assim, quem faz a parte de ovulação sabe, o que nós mulheres, tomamos uma bomba de hormônios. Nossa, eu fiquei muito mal. Dessa primeira vez que eu fiz, eu fiquei muito dolorida. Depois, a cirurgia em si é super simples, depois de pegar os óvulos, que é uma cirurgia que você vai pro hospital. É uma cirurgia, um procedimento. Um procedimento muito simples, mas depois, o meu pós dessa primeira vez foi muito difícil. Eu fiquei muito inchada, muito dolorida. Eu falei assim, não, agora eu não quero fazer, quero esperar para mais um ano. Daí foi, quando eu tinha 36 anos, nós fizemos tudo novamente. Só que daí a qualidade dos espermas do Paulo foram bem melhores nessa punção, né, amor? Eu na verdade fiz a punção um pouco antes de você, já para aproveitar o bonde e deixar guardado, né? Isso, então ele já deixou congelado. Aí veio para mais 2
Duas ou três? Duas, né? Duas, mas é que acabou sobrando mais uma. Isso, Né? não, é isso. A gente acabou ficando com a terceira, porque você me disse que agora tem mais alguma coisa lá que talvez ainda dê pra usar. Mas aparentemente seriam pra duas, Isso. E daí o Paulo fez outra punção, passou por um outro procedimento, daí a quantidade de esperma E a foi qualidade foi maior, e a maior. qualidade foi maior, que ele congelou, tá? E dava pra fazer 2 tentativas de ovulação. Daí eu fiz outro processo de ovulação, não, era 3, era isso mesmo. Foram 3 tentativas, a gente usou 2 e tem mais uma, foi isso. E daí passei por outro processo de ovulação, tudo. Daí meus óvulos diminuíram a quantidade, mas daí a gente passou por todo esse processo, a mesma coisa da primeira vez, só que daí ficaram 2 óvulos bons, 2 embriões bons. O que a gente fez? Resolvemos fazer novamente as biópsias. E daí, de novo, a médica ligou. Um não seguiu? Um seguiu e a outra médica falou assim, olha, tá com muito risco de ter aborto, né? Porque não tá tão perfeito assim, tal, não sei o quê. Daí, esse é o tipo, eu lembro que alguma coisa sobre esse é o tipo de embrião que nos primeiros 3 meses pode dar um problema, você ter um miscarriage. E daí eu falei assim, quer saber? Não, então não vamos colocar de novo. Então nós não colocamos. E daí eu fiquei extremamente desapontada. Você chegou a falar em desistir? Daí eu falei assim, não, amor, acho que não é pra gente. Daí assim, como assim? Você tá falando por você, não tá falando por mim, né? É legal que você tomou essa decisão por nós. Eu lembro que você ficou bem, mais uma vez. Porque ela falou, eu não quero, tô pensando, eu não quero mais. Eu falei, mas é só você que é mãe? Não tem pai? Foi. Né? Quando a gente decide ser pai e mãe, a gente decide como casal. Você não pode chegar pro teu marido e falar, não quero mais. Seu marido pode querer. O marido não pode chegar pra mãe e falar, não quero mais, tá dando trabalho. Mas como assim? Tem que ser uma decisão do casal, né? Esses são seus momentos de Bruna, de tomar as decisões, de tomar a frente, dessa energia do tipo, resolvi. Eu falei pra ela, assim, mas como assim? Quer dizer que você cresce em mim, no meu coração, a vontade de ser pai novamente, de ter um filho novamente, de ser pai de um filho seu, e aí você fala, não quero mais. Quer dizer, que na época eu falei pra você, o que eu acho, ou o que eu sinto, ou o que eu desejo não te importa. Né? Mas acho que foi aquele momento mais de estresse, no fundo você queria. E daí, passou mais um ano, e eu lembro até hoje, uma cliente que se tornou uma grande amiga, que trabalha na área médica, ela falou assim, Bruna, vocês estão brincando de Deus, né? Como assim? Se Deus manda pra vocês uma criança que não é perfeita assim, vocês não vão amar, vocês não vão cuidar? Vocês não podem ficar brincando de Deus, fazendo biópsia pra saber se tá perfeito, se não tá, qual que é o sexo, enfim. E daí o Paulo falou assim, verdade, eu já tava pensando nisso há muito tempo. Né? Quando a gente foi fazer a terceira vez, eu já tava com isso, né? Eu já tinha falado assim, deixa chegar o momento, eu não tinha falado com a Bruna ainda, depois eu conversei com ela. Quando chegar esse negócio da biópsia, não vai, porque na minha cabeça ficou muito assim. E se eu não fosse vasectomizado, né? A gente faz amor, namora, engravida. Quem faz a biópsia? Quem sabe se tá bom? Quem sabe se não tá? Nada. Você simplesmente faz amor, namora, engravida. Grande maioria das gravidez não são nem esperadas, acontecem até com casais casados, claro que acontece, namora, engravidei. Não é algo tipo, vamos engravidar. E vem o neném, e alguns vêm, claro, com algum problema, com alguma síndrome, como Deus quer, mas a grande esmagadora maioria dos bebês vem perfeitos, graças a Deus. E eu falei para ela exatamente a mesma coisa. Eu falei assim, a gente vai até quando ficar botando a mão no que é de Deus? Na nossa fé, eu acredito que Deus pode pegar uma criança com síndrome de Down, num teste genético, e fazer essa criança nascer perfeita. Ou Deus pode falar, vocês estão felizes, né? Fizeram a parte do genoma, fizeram todos os testes, fizeram essa parte de biópsia, o bebê está perfeito. E pode nascer um bebê com problema. Embora seja colocado perfeitamente o óvulo dentro dela, Deus pode ter mandado o recado, eu faço como eu quero. Então eu falei para ela, não vamos fazer nada, né? Aí eu lembro que nessa última vez, o número de óvulos bem pequeno, menor, bem menor. E aí você que fecundou 3 ou 4. Morreram. A gente não mexeu em nenhum, a gente só fecundou. Aí ficou lá no primeiro dia 3, no segundo dia 3, aí no quarto dia 2, aí o quinto dia 2, sexto dia, no último dia, que acho que foi o sétimo ou oitavo dia que tá realmente formado o ovo, 1. E a Bruna tava no Brasil sozinha, não tinha ido. Aí ela me ligou e falou assim, nossa amor, só ficou 1. Só ficou 1, que agora a gente fez esse teste, decidimos não fazer o teste, ficou só 1. 1 tá bem, tá formado, é um ovo pronto pra colocar, mas só formou 1. E qual foi a minha resposta? É apenas 1 que nós precisamos. Falei, a gente só precisa desse. É esse que Deus mandou. Eu falei, Bruna, pode colocar. Eu falei, na hora, pode pôr. É o nosso bebê, eu falei, a nossa menina, porque eu sempre falei que eu queria uma menina. Sim. Eu falei assim, pode colocar que é a nossa menina. A gente só precisa de 1. Aí eu brincava às vezes que ela ia ter gêmeos e tal, porque você bota 2. Não, é que você bota 2, bota 3, pra evitar, porque normalmente faz no mínimo 2, né? Pra se um não der certo, dá a pelo menos outro. A probabilidade de abortar é muito normal, né? É muito comum. De perder. É. Então, de não ficar fixo, né, o ovo, né, dentro do útero. Então, normalmente bota 2 ou 3 para evitar de que perde 1 ou perde 2 e algum deles se desenvolve. Aí eu falei para ela brincando que ela ia ter gêmeo, se colocasse 2, é mesmo, se te colocasse 2, ia ter 2. Mas quando ela falou pra mim, tem só 1, amor, e agora? Eu falei, é só o que a gente precisa, você vai voltar grávida. Pode ir pouco, você vai voltar grávida. Ele falou exatamente isso, você vai voltar grávida. E uma das coisas que eu recomendo também, né? Claro que teve todo o nosso processo de amadurecimento, de entender que Jesus manda na hora certa, no momento certo. Mas uma das coisas que eu até recomendo, tá? Eu fiz um tratamento de desparatização, né, do meu corpo, de limpeza de metais. Eu acho que isso ajudou muito, porque ela colocou, a gente fez a implantação, né, do embrião na terça, na quinta-feira eu viajei e voltei aqui para os Estados Unidos, que eu fiz tudo isso na clínica Huntington de São Paulo e Campinas.
Eu viajei na quinta, passou uma quinta-feira, eu fiz o exame, eu já estava grávida, né? Foi muito rápido. A gente fez o exame da farmácia, tava grávida, depois a gente fez o beta-HCG também. Tava grávida. Então, assim, pegou muito rápido. Claro, a gente teve muita fé, né? A gente sabia. Quando eu falei pra ela, eu falei assim, amor, se eu fizer teste de farmácia, já dá, porque já tô com X, né? Embora tenha demorou colocado... uma semana, colocamos tem uma semaninha e tal, mas já acusa, porque, né, o processo, na verdade, né, a gravidez é contada da última menstruação, por mais que a mulher engravide um dia X, né? Isso foi difícil pra eu entender. Como assim, eu tô 6 semanas? Eu descobri essa semana. Geneticamente funciona, que considera... Ela praticamente estava com 5 para 6 semanas, mas na verdade ela tinha acabado de colocar uma semana atrás, mas é porque considera da data da última menstruação. E eu falei pra ela, pode fazer o teste que vai dar positivo. Eu lembro que ela entrou no lavabo, voltou toda... Eu fiz um teste de sangue aqui, que eles iam dar a resposta em uma semana. Aí eu falei, vai fazer o de urina. Como de farmácia. Falei, de farmácia não dá errado, dá falso negativo, né? Às vezes fala que não tá e tá. Mas se der positivo, você tá grávido. Nunca vi dar um falso positivo. Aí ela fez, você chegou com a cara toda meio apavorada assim. Deu positivo. Deu positivo. Aí eu comemorei, fiquei super feliz. Eu falei, você tá grávida, mas você ficou ainda bem cética. Eu falei assim, não, vamos esperar o de sangue. Daí, olha, vai dar 1 ano certinho. Daí a gente fez na quinta-feira, né, o exame. Na sexta-feira a gente foi pro cruzeiro pra comemorar o aniversário da Valentina. Então foi dia 24 de maio, então praticamente 1 ano. E a gente não falou nada, porque realmente a gente queria esperar, né, vir o resultado de sangue, mas a gente já tava no coração que já tinha dado certo, né? Sim. E daí foi só alegria. Daí realmente nós estávamos grávidos, fizemos o chá de bebê no Brasil, o chá revelação no Brasil. E daí foi uma história também muito, muito engraçada, porque o Paulo subiu o Legendários, né? Não, o Legendários você subiu antes, né? Na montanha. Subi antes, antes quando Mas você queria menina. Eu queria menina, eu subi o Legendários, eu levei chupetinha, sapatinha e tal, porque naquela época a gente tava pensando em colocar 2, né? Eu levei sapatinho de menina e menina, levei a chupeta de menina e menina, e num momento que a gente tem uma oração muito poderosa, eu ajoelhei e falei pra Deus, se ainda não estava grávida, na verdade eu já agradeci, eu falei, já agradeço o milagre da vida no ventre da minha esposa, tenho certeza absoluta que você vai mandar nossos bebês. Aí quando ela decidiu colocar só um, porque só tinha um, eu falei assim, é a nossa menina, porque você podia escolher, eu falei, papai, se eu posso escolher, eu escolho uma menina. E aí todo mundo disse que ela tá grávida de homem, todo mundo. A gente ganhou presente de homem. Homem, todo mundo falava, homem, o jeito que você senta, o jeito que você fala, o jeito da tua barriga, o jeito da tua cara, aquela coisa Eu fiz todos os testes que falam moeda e não sei o quê. Aquele monte de besteira. Homem. A gente duvidou muito, né? Fala do teste, que o Enzo recebeu um teste. E aí a gente fez um teste aqui nos Estados Unidos de sangue e mandamos... que a gente manda... Você mesmo retira o sangue, coloca no envelope, no recipiente, bota no envelope e manda pro laboratório. E aí a gente mandou dar o resultado pro Enzo, que é nosso amado braço direito, nosso esquerdo, amigo. Nosso amigo, nosso parceiro aqui de trabalho. E o Enzo é meio que o tio oficial. Falei, Enzo, fica com esse resultado, fala com a minha irmã no Brasil, porque ela vai organizar a festa, só vai saber você e minha irmã. E aí ele pegou o resultado e mandou pra minha irmã, não falou pra ninguém, só ele e minha irmã sabiam. Mas depois a gente fez ultrassom aqui. E pra quem é da região de Orlando, vem pra cá, tem a Fábio da Moms to Be Ultrasound. É pertinho do escritório, pertinho da Universal Studios, e você vai lá, aqui em Dr. Phillips, ele com muito carinho, ele recebia a gente assim, eu ligava, Fábio, tem 1 hora hoje que eu quero ver como Pode vir que eu encaixo, e daí ele faz em 5D, a gente já via o rostinho da Manuela, perfeito, tá? Fica super a dica, assim, maravilhoso, você paga o dia, maravilhoso. Aí a gente foi lá no Fábio, fez e falou, não queremos saber, vira de costa aí que eu vou imprimir aqui, vou escrever. Aí a gente ele imprimiu, fechou, grampeou, depois no envelope, ó. E deu pro Enzo. Aí tá as fotos da genitália, do porque feto. Porque ele falou assim, eu já consigo ver também. Era 12 para 13 semanas, já consigo ver também, pode deixar. Aí ele falou, tenho certeza absoluta do sexo. Botou, grampeou no envelope e deu pro Enzo. Aí o Enzo falou assim, temos um problema. Um exame diz uma coisa, o exame do Fábio diz outra. Aí eu falava assim, bom, na minha cabeça já era, eu contaminei o exame sendo homem, né? Não, a gente ficou sabendo disso depois. Que podia contaminar, Podia contaminar, porque ele me ajudou a tirar o sangue do dedo pra gente mandar pro laboratório no teste número 1. Aí foi a discussão que a gente começou, né? Não, se eu contaminei o sangue com homem, então o outro exame é o contrário. Então é o contrário, porque só deu o exame de sangue masculino porque tinha alguma célula do pai. E, na verdade, o exame da vista do ultrassom, né? O exame do que o ultrassonista viu, que é o Fábio, era menina. E a gente questionou o Fábio na época. No entanto, eu voltei lá e falei assim, Fábio, ele falou, 100% vê certo. de novo, porque a gente vai fazer uma festa lá no Brasil daqui uma semana. Ele falou, eu vou ver, mas eu não sei pra que eu vou ver de novo, mas eu vou ver só o que você tá pedindo. Mas eu, em 18 anos, eu nunca errei. Não dá pra errar. Em 18 anos eu nunca errei, não vou errar agora. Tá perfeito, eu consigo ver perfeitamente. Tá perfeita a perfeitamente. formação, não dá pra estar em dúvida ainda se tem pênis, se não tem, dá pra, no caso agora a gente sabe que era uma periquitinha. Ele falou assim, mas eu sei muito bem quando são, depois ele explicou, Paulo, quando são lábios vaginais é diferente, quando é o pipi, dá pra ver, o saquinho, não sei o que lá, coisa médica. Só que daí quando a gente chegou no Brasil, eu fiz meu primeiro morfológico no Brasil. Quando a gente chegou pra fazer o ultrassom... A moça do ultrassom disse, impossível ele ver. A moça do ultrassom no Brasil falou assim, não com 12 13 semanas não dá pra ele garantir. É impossível, ele não pode garantir, não sei o que. Ela falou, eu vou ver aqui, mas eu não vou nem falar pra vocês o que é, porque eu não posso garantir.
Exatamente, a gente assim, caraca, e agora? Só que daí na nossa festa de chá revelação, a gente falou isso, né, no microfone, olha, nós vamos fazer o chá revelação aqui, mas... Pode mudar. A Pode galera mudar. já começou a vaiar, né? Falando, como assim? Vai sair azul ou vai sair rosa aí na hora da comemoração? Porém, esperamos o julgamento do VAR, né? Vai ter Não, porque quando a gente chegou no Brasil, a gente fez outro exame de sangue. Eu lembro, ia sair depois da festa. Ia sair depois da festa, o Falei, resultado. nós vamos ter mais um exame de confirmação, só que é depois da festa. Então vamos comemorar o sexo hoje, caso contrário a gente faz outra festa pra comemorar outro sexo depois. Foi. Mas daí você tava no seu coração também, do tipo assim, será que é homem? Eu tava em será dúvida. que tava em dúvida? Isso é uma clara dúvida da fé, porque É. quando estourou rosa, o pai e a mãe acho que tem um momento ali de milissegundos que a gente trava e passa um filme na cabeça. Mas eu falei pra Bruna, quando estourou, eu tive um delay pra comemorar. Até no vídeo estoura o rosa assim, eu dou uma travada, tipo, dá um segundo eu comemoro. Só que esse delay da comemoração, essa trava da comemoração, foi muito o Espírito Santo falando comigo assim, pô, você pediu uma menina. Você pediu pra sua mulher engravidar. Você pediu o milagre da vida. Você pediu tanto tempo pra ela desejar ter um filho. Por que Deus ia te mandar um homem? Foi meio que um tapa na cara, né? Por que o Deus que é teu pai, que faz as tuas vontades, que é misericordioso, que tá fazendo o que você sempre pediu pelo teu coração, né? Ia mandar um homem. Se você pediu uma menina, você pediu uma japonesinha, você pediu que ela engravidasse, Deus ia falar, toma filho, eu te mandei um homem pra tirar onda com a tua cara? Então, Deus é tão maravilhoso, tão perfeito e tão cheio de misericórdia que ele falou, filho, eu vou te dar exatamente o que você pediu. Me sinto grato, né? Eu sou um homem falho, cheio de erros e pecados, mas nós somos, mas sou grato a Deus porque ele me escutou e me deu esse presente. Se ele me deu esse presente é porque temos certeza absoluta que a gente merece. Deus não dá nada que você não mereça. Deus é justo. Então, fico feliz de estar agradando a Deus. Preciso melhorar muito, mas eu estou agradando a Deus. Estamos agradando a Deus que eles deu nossa pequenininha. Então, até para nossa fé foi forte. Eu falo assim, como é que a gente pôde duvidar? Eu devia fazer todo mundo ter vindo de rosa nessa festa. Eu já falava assim, é menina e ponto final. E eu era um dos poucos que era menina, tá? A galera tudo de azul, it's a boy. E eu lá de colarzinho rosa, it's a girl. E a Valentina? A Valentina nunca duvidou. A Valentina nunca duvidou. Assim Essa sim, falou, vai ser uma menina, vai ser uma menina, vai ser uma menina. E a gravidez foi maravilhosa, foi super tranquila. Desde o comecinho Eu tive um pouco de problema na gravidez, porque assim, não aguenta, entendeu? O homem tem que fazer amor quando tá com uma mulher grávida. Essas mulheres grávidas têm que dar um pouco de sossego pros seus maridos. Eu não sei o que acontece. Eu sei que vocês tomam. O que você ia falar? O que você vai Eu não sei que vocês tomam aquelas monte de vitamina, ácido fólico, dá algum problema. Eu tô falando pra vocês, homens, arruma um jogo de futebol a mais pra fazer. E finge que tá com dor de cabeça igual elas, entendeu? Porque essas mulheres, pelo amor de Deus, quando tá grávida, dá trabalho, meu. E a gravidez foi uma bênção, foi super tranquila, não tive nenhum problema, não tive desejo. Foi tranquila. Foi engraçado assim, falei, o que você tem desejo de comer? Você não tinha. Nada. Eu, tipo assim, vamos comer tal coisa, era uma escolha, mas nada do tipo, eu quero comer. Zero desejo. E uma das coisas que a minha nutricionista amiga Olivia, beijo, falou assim, Bruna, quando eu fiquei grávida, não existe essa de comer por dois, viu? Mulher que fala de comer por dois, tudo é porque quer realmente comer, quer se permitir esse momento de comer quer pouco comer, a mais. come à vontade. Come a mais. Mas cuida da sua saúde, né? Mas ela falou assim, Bruna, não existe comer por dois. Não existe. E isso meio que ficou... ficou na minha cabeça. Então, assim, eu comi super bem, não tive desejo. No começo, assim, no finalzinho eu comi um doce ou outro, mas praticamente não fiquei a gestação quase nada comendo doce, né? Então, assim, foi ótimo. A Manuela nasceu de parto normal. No outro dia a gente já saiu do hospital, mas daí eu tenho depois um depoimento aí só do parto. Mas foi ótimo, né, amor? Deu tudo certo. E a Manuela veio perfeita, graças a Deus. Veio Japinha. Uns dias parece Japinha, os outros dias não parece tão Japinha. Ela assim. Transita entre agradar o pai e a mãe. Ela me agrada sendo Japa, ela acha que agrada você, mas já é eu que agrada. Mas qual que é a conclusão, amor, que você tira disso? Desse momento todo que a gente... Eu acho que as conclusões são várias, por exemplo, vocês que estão aí, de repente, casais discutindo, tem filho, não tem filho, tudo pode mudar. Então, eu respeito a fé de cada um, a forma como cada um procura Deus, mas tenho certeza que casais alinhados em Cristo vão decidir ter filhos, né? Deus fez o homem e a mulher para que eles tivessem filhos, para que a gente tivesse mais e mais cristãos no mundo, para que a gente povoasse a terra. Então foi um aprendizado de paciência e resiliência, de não desistir. E de ter fé em Deus. Principalmente de fé e principalmente a confirmação da pouca fé que eu tive em alguns momentos de achar que era um menino. Parece uma besteira eu achar que era um homem, mas já foi a confirmação de fé de eu ter os espermas voltando a estar ativos no meu corpo. Já foi uma confirmação de fé de ter sobrado um único óvulo e ele ter funcionado. Já foi uma confirmação de fé ela estar grávida e com saúde. E aí foi mais ainda quando a bebê foi revelado pra gente que seria uma menina. E era Deus sacramentando, meio que dando aquela chancelada no carimbo, sabe? Não foi no papel, foi na minha testa, pau. Você pediu uma menina, você pediu um milagre, você pediu que eu mantivesse o casamento de vocês, que a gente teve muitos momentos de dificuldade, em questão de bater de frente pela relação. E eu suportei teu casamento, eu suportei o amor de vocês dois. Eu suportei os ataques do inimigo contra a sua casa, né? A gente foi muito atacado por todos os lados. Hoje a gente entende isso espiritualmente. Eu suportei vocês contra os ataques, eu suportei vocês no desejo da gravidez e eu te dei o que você queria, que era uma menina, porque foi desde o começo. A Bruna sempre falava, tanto faz, aí tanto fazia no coração dela, menino ou menino. Mas no meu coração eu queria uma menina, até porque eu já tenho 2 homens e a Valentina, então eu queria empatar o jogo, 2 homens e 2 meninas.
Então é exatamente isso. Então a lição que a gente tira é: tenha fé, não desista dos seus sonhos, acredite em Deus, porque debaixo, né, dos céus, debaixo da mão de Deus, tudo tem um tempo certo para acontecer e vai acontecer da melhor forma possível, que é a forma que Deus tem para nossas vidas. É isso. É isso, nosso primeiro Certo? vídeo aqui, falando um pouquinho de como É isso. começou. Agora a gente vai fazer o Noah. Beijo para vocês. Tô indo pro quarto te esperar. Tchau. Beijo.